Olá, tá começando mais um Positiva Membros, eu sou Liz Benites, chegando que hoje nós vamos falar sobre identidade. Você sabe qual é a sua verdadeira identidade? Eu já vou começar esse episódio falando sobre Romanos 12:2 e lá diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por que eu li isso para você? Porque eu me moldei muito tempo aos padrões do mundo, muito tempo. Existe a Alice, que morava lá em Porto Alegre, porque eu sou gaúcha, e por um bom tempo eu vivi em Porto Alegre, até os meus 26 anos, e eu me moldava à moda, à modinha, aquilo que eu vivia naquele tempo, aquilo que as pessoas viviam naquele tempo. Logo vim para São Paulo e vim modelar aqui em São Paulo, ser modelo. E eu também comecei a me moldar por esses padrões. Então, eu passei por uma fase onde eu precisava ser muito magra e eu chegava nas agências e via as meninas muito magras e com aquelas medidas, aquela concorrência toda, então eu tomava remédio para emagrecer. Tinha vezes que eu comia uma maçã por dia, me gerou um distúrbio alimentar. Então, eu acabei me moldando a esses padrões. E logo em seguida eu fui trabalhar num programa de televisão, no Pânico da TV, que é um programa muito conhecido, foi um programa muito conhecido, e lá o estereótipo era completamente diferente daquilo que eu vivia. Então eu também me moldei aqueles padrões. E você vê que eu fui mudando de padrão, né? Uma hora era uma vida mais normal, o que lá aquele meu mundinho, os meus amigos me apresentavam, depois eu queria ser muito magra, e aí depois, quando eu fui trabalhar no Pânico da TV, eu precisei, né? Mentalmente eu precisei, porque ninguém me obrigou, mas eu achava que eu precisava me moldar aqueles padrões, então eu tomei anabolizante, eu fui destruindo a minha mente, eu fui destruindo o meu corpo, eu tive vários efeitos colaterais e sempre me moldando aos padrões. Por isso que esse versículo fala muito ao meu coração, né? Não se molde aos padrões do mundo, né? Porque nós nos deixamos levar por aquilo que o mundo nos oferece, nós nos perdemos dentro da gente mesmo, nós acabamos perdendo a nossa identidade e chega um momento que a gente não sabe mais quem a gente é, por que a gente veio, aonde a gente quer chegar, né? A gente não sabe nem aonde a gente está. E quando eu morava em Porto Alegre, a minha mãe sempre me levou em vários lugares assim religiosos, né? Então eu frequentei vários tipos de religião. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha vontade de viver aquilo de novo, mas eu não sabia exatamente o que, eu não sabia nem quem eu era, né? Eu não sabia, eu perdi minha identidade ao longo desses anos todos. Como eu me moldava muito aos padrões, eu já nem sabia mais o que fazia parte de mim. E aí eu pedi para essa minha amiga Priscila, que morava em São Paulo, me levar numa igreja, porque era o que ela frequentava. Eu fui a uma igreja evangélica. Quando eu cheguei na igreja, eu me deparei com aqueles louvores maravilhosos, aqueles louvores que me edificaram demais, né? O que as pessoas me falavam, olha, Deus tem tal coisa para sua vida, Deus te separou para tal coisa, para isso, para aquilo me edificava e eu achava maravilhoso. Mas quando eu ia realmente para a palavra, para escutar a voz de Deus, para ver o que Deus tinha para minha vida, o que Deus tinha deixado, para conhecer quem era Jesus, aquilo me confrontava, porque eu queria fazer as vontades do meu coração, né? O que eu achava certo, as minhas próprias regras, o Deus que eu tinha criado. Nesse momento eu era muito confrontada. E nessa época eu já fazia parte do programa Pânico na TV. E como eu acabei me moldando aqueles padrões e vivendo coisas que eu nunca tinha vivido, que era fama, ter dinheiro, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Então eu comecei a viver no meio de pessoas, de ambientes que eu achava que era tudo que uma pessoa poderia querer viver na vida, né? Porque aos olhos de outras pessoas, ou a carne, né? Os desejos da nossa carne, realmente aquilo era muito bom, né? Vivia na festa, fazia de tudo. E quando eu realmente chegava na minha casa, eu vi que não tinha muitos valores, né, aquilo. Só que eu, ao invés de procurar algo que realmente
fazia sentido para mim, ou me encontrar e saber quem eu era, eu cada vez me afundava mais. Me afundava mais nas distrações que o mundo me mostrava. E aí, o que aconteceu? Eu fui me perdendo, né, no meio do caminho. Eu fui me perdendo sem ter noção que eu estava perdida. Porque quando a gente está perdida, a gente acha que está no caminho certo. A gente não tem noção disso. A gente acha que o lugar que a gente está é o melhor lugar que está, muitas vezes, viu? E que é aquele lugar que nós devemos permanecer. E aí, um certo dia, eu fui fazer massagem e chegaram umas fotos no meu celular. Quando eu cheguei em São Paulo, nessa loucura toda que eu vivia, eu tinha um namoradinho e eu me permiti tirar fotos íntimas com esse meu namorado. E depois de 10 anos, depois de já ter ficado famosa, de passado por programas de televisão, essas fotos foram exibidas para algumas pessoas, porque rodou em WhatsApp e tudo mais. Quando eu recebi aquilo, o meu mundo parou. E eu creio realmente que Deus nos permite viver muitas coisas para que Ele consiga moldar o nosso caráter. Ele conhece tanto o nosso coração que Ele sabe exatamente aonde Ele nos para. E Ele sabia aonde Ele ia me parar. Quando isso aconteceu, eu comecei a reviver o que eu já tinha vivido, a analisar o que eu já tinha vivido e ver realmente quem era a Lise, né? A Lise tinha se perdido. A Lise não era ninguém que eu pudesse definir como algo concreto. Nem eu mais sabia quem eu era. Eu estava me deixando levar pela vida, pelas circunstâncias, pelas aparências, pela moda, pelo que estava surgindo naquela época. E eu passei muito tempo me restabelecendo. Só que quando isso aconteceu, eu tive uma profunda vontade no meu coração de viver a vontade do Senhor, porque eu queria paz e eu sabia que Ele me traria paz. E foi quando eu me converti. Foi um processo, eu posso dizer, um processo lindo, um processo amoroso da parte de Deus, um processo no tempo dele, né? Um processo no qual Ele me resgatou e me trouxe de volta a vida que eu levo hoje, a vida em abundância que eu tenho hoje com Ele. Quando tudo isso aconteceu, eu chamei um pastor e uma missionária para orarem na minha casa e lá Deus começou a moldar o meu caráter novamente, porque muitas pessoas perguntam assim: Lise, mas como que vai ser largar tudo da vida, né? Tudo que eu vivo, eu não sei, eu não consigo. E eu te digo, fique tranquila. Chame, clame pelo Senhor. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa transformação em você. É Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai transformar o seu coração. Então não se preocupe com isso. Porque quando você está com Deus, é Ele que te guia, é Ele que transforma, é Ele que tem o poder de mudar todas as coisas. Analise o seu coração e aonde você está. Tem uma passagem que fala na Bíblia que eu quero ler aqui para você, que está lá em Mateus 19, versículo 16, que fala sobre o homem rico, que diz assim: o homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenha obediência a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. O que eu quero falar dessa passagem para você? A Bíblia diz que aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro.
o meu coração estava nisso. O meu coração estava no dinheiro, o meu coração estava na fama, o meu coração estava nas coisas do mundo. E por isso o meu coração estava completamente desestruturado. E é isso que Jesus fala a esse homem, porque o coração dele estava no dinheiro dele, em toda a riqueza que ele possuía. E Deus diz, deixa tudo isso para trás e siga-me, porque é Ele que promete uma vida em abundância para você, conforme a vontade dele. É Ele que vai restaurar a sua vida, é Ele que vai restaurar a sua casa, é Ele que vai te mostrar a sua verdadeira identidade, porque você vem, qual o propósito Ele quer cumprir através de você. E assim foi na minha vida. Deus foi me restaurando, Deus foi me restabelecendo e eu fui recuperando muitas coisas que tinha deixado para trás e que tinham sido perdidas na minha vida. Eu aprendi na minha vida que eu vivia o ter e o importante é ser. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter fama, eu queria ter reconhecimento, eu queria ter a melhor roupa para abalar o lugar onde eu chegava. Só que isso me fez perder muitas coisas. E quando eu descobri que ser vem da parte de Deus, ser uma serva de Deus, ser filha amada, separada e enviada para que o propósito dele seja cumprido através da gente, através de mim, através de você, que ser uma boa esposa, que ser uma boa mãe, que isso realmente é o que tem valor, a minha vida mudou. Né? A gente vive muito por ter, a gente acha que causar impacto, que ter é algo grandioso, mas ser filha amada, separada e saber pelo que você veio, o amor que Deus tem sobre a sua vida, é isso sim que vai te fazer entender quem realmente você é. Meu coração não queria mais viver o que eu vivia, meu coração não queria mais ser guiada por homens, né? Porque por muito tempo eu procurei outras religiões para que homens me falassem o que eu deveria fazer, né? Para que outras pessoas me indicassem para coisas imediatas, coisas instantâneas, porque nós somos muito impacientes, né? A gente não quer viver o processo para realmente viver as coisas boas de Deus, né? Nós queremos viver os planos de Deus, nós queremos saber qual é o nosso propósito, nós queremos cumprir nossa missão, nós queremos deixar um legado aqui, nós queremos viver para Cristo, mas nós não queremos viver o processo. E eu fui assim por muito tempo, eu procurava respostas imediatas, né? Eu queria viver o imediatismo, eu queria que as coisas tivessem sido feitas na hora e por isso eu procurava outras religiões e outras pessoas. Mas eu entendi que Deus é o único caminho. Eu tive um sonho poderoso da parte de Deus e eu quero te dizer que Deus trabalha com cada um de uma maneira diferente. Para mim, Ele enviou um sonho, Ele me fez sonhar com Ele, mas para você pode ser através de uma pessoa, pode ser através da leitura da Bíblia, Ele se revela de várias maneiras, pode ser através de uma pregação, de uma ida à igreja, pode ser através de um amigo. Ele quer se revelar a você do mesmo jeito que Ele se revelou a mim. Eu tive um sonho que eu estava na praia, Ele estava na beira da praia, eu estava dentro do mar com água por aqui e Ele me chamava e me falava, vem filha, e me siga. E a partir desse dia eu acordei decidida a seguir Jesus. Está sendo um processo, porque a gente nunca está transformada por completo. A transformação é diária e todos os dias eu oro e peço misericórdia do Senhor para que Ele renove as minhas forças, para que Ele me dê força, para que Ele me dê coragem, porque sozinha, eu te falo, sozinha eu não consigo, mas Ele me mostrou quem verdadeiramente eu sou, a identidade que Ele me deu, o propósito que Ele tem para fazer através de mim, e não sou mais eu, e sim, e vivo para o que Ele tem para fazer através de mim. Né? Então que nós consigamos entender, que eu entenda e que você entenda aí do outro lado, porque Ele te separou, porque Ele tem te chamado, né? A pessoa, não importa o que você fez, não importa o que você passou, importa o que Ele quer fazer a partir de agora na sua vida, esse tempo novo que Ele está te dando, esse tempo novo que Ele está te chamando, importa o que Ele quer realizar na sua vida. E saiba, você tem uma identidade, só quem conhece a sua identidade profundamente é Deus. Ele que te criou, Ele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Creia, Ele tem um propósito grande para fazer através da sua vida. E até o próximo episódio.